Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, estamos de volta para adorarmos ao Senhor. Quando o coração não se dá valor por haver errado contra o seu Senhor, sofre até chorar, chora até sangrar e agoniza sem poder se perdoar. Vive a esperar em grande aflição que ao menos Deus lhe ouça a oração. O servo fiel não suporta a dor de não ser ouvido pelo seu Senhor. Eu já te clamei, já me humilhei, mas a tua voz ainda não escutei. Sei que outra vez eu te crucifiquei, mas no sangue derramado me lavei. Quero outra vez sentir arder em mim fogo abrasador do teu espírito. Ouvir tua voz e ver os teus sinais e viver da fé como em tempos atrás. Deixa-te ouvir, Senhor, sentir de novo teu amor. Derrama óleo sobre mim, não sei viver sem ti, sem ti. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu já te clamei, já me humilhei, mas a tua voz ainda não escutei. Sei que outra vez eu te crucifiquei, mas no sangue derramado me lavei. Quero outra vez sentir arder em mim fogo abrasador do teu espírito. Ouvir tua voz, ver os teus sinais, viver da fé como em tempos atrás. Me deixa te ouvir, Senhor, sentir de novo teu amor. Derrama óleo sobre mim, não sei viver sem ti, sem ti, sem ti. Glória a Jesus, glória a Jesus. Gente, que bênção estarmos na presença do Senhor. Que bom estarmos juntos na presença de Jesus. Que bom sabermos que o Senhor tem trabalhado em nós e conosco
tem nos alcançado por sua maravilhosa graça, por sua preciosa bondade. Deus abençoe a todos nós durante toda essa semana que começa e que Ele traga ao nosso coração cada vez mais da sua palavra, para que a gente continue crescendo, avançando, e se envolvendo sempre com a sua graça. Que nós continuemos sempre sendo renovados pelo Senhor e que Ele nos abençoe muito em todo o tempo. Esse é o nosso desejo. Que Ele continue nos ajudando. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor e vamos colocar aí mais uma canção. Enquanto você adora, de 2023. nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá ministrando ao nosso coração e trabalhando nas nossas vidas. Deus abençoe a irmã Jeane, bom dia aí debaixo da graça de Jesus. Uma boa tarde, né? Que daqui a pouco está batendo aí o horário do meio-dia. Deus abençoe a irmã Fernanda. Deus abençoe a irmã Wanda que estava aí também conosco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a irmã Wanda e todos mais que estão chegando aí e aos poucos vão sendo avisados para participar. Vamos adorar o Senhor. Assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu à outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Arrependei-vos, porque está próximo o julgamento de Deus. Arrependei-vos dos teus maus caminhos, já vem vindo o Filho de Deus. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. Arrependei-vos, porque está próximo o julgamento de Deus. Arrependei-vos dos teus maus caminhos, já vem vindo o Filho de Deus. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. E para sempre reinará. Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos tem preparado. Alegrai-vos. Bendita a esperança da noiva, da amada, da eleita de Davi, da igreja. O leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a dor e a morte, e para sempre reinará. Jesus vai! E o seu reino não terá fim. E para sempre Maraná. Seu reino não terá fim. e para sempre reinará.
bom bendizermos o nome de Jesus. Como é bom reconhecermos que Ele é o nosso Rei. Como é bom reconhecermos que Ele está conosco. Como é bom reconhecermos que nele nós estamos firmados em todo o tempo. Como é bom reconhecermos que estamos amparados em todo o tempo nele. Estamos guardados em todo o tempo nele. Oh, como é bom bendizermos o nome maravilhoso de Jesus. Eu vou dar mais alguns minutinhos aí para quem tiver que chegar, para não perder a aula bíblica dessa manhã, porque estamos na nossa manhã com a palavra, mas vamos continuar na presença de Jesus. Vamos continuar na presença do Mestre amado, do Senhor que reina e vive para todo sempre. Vamos continuar na presença de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Deus abençoe a Raíssa e todos nós. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Deus abençoe. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, nas horas incertas, é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regindo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo de versos, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Eita, coisa boa é louvar a Jesus. Oh, Dei, oh, Yuvácia. Ebidio comus. Ebidiara rasuio dio comubia. Eita, como é bom estar na tua presença, Jesus, nesta manhã. Como é bom estar ligado no trono da graça. Como é bom saber que o Senhor
tem cuidado, está cuidando e cuida do seu povo. Oh, receba o abraço desse Jesus. Se o amor ainda arde aí, adore a Ele. Jesus, o Rei da Glória. Acima das Jesus, o Rei da Glória. Glória a Jesus. Este é o Cristo que nós adoramos. Este é o Cristo que nós adoramos. É o Cristo que mora acima das estrelas. Que bom adoramos a Jesus. Gente, nós vamos ler a palavra. Espero que você esteja animado, animada, porque eu estou animado, porque a cada semana minha fé cresce em Jesus. A cada semana minha esperança aumenta. A cada semana meu coração arde mais de amor por Jesus. E a cada semana eu sinto que a salvação que há tempo esperamos, não só como revelação de Deus para a nossa vida e para a nossa alma no tempo presente, mas que, como a Bíblia trata, que há de vir, já está mais perto de nós, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, verso 11, do que em qualquer outro tempo da nossa caminhada. Eu creio muito que o Senhor até aqui nos ajudou. Deus abençoe aí a vida da irmã Wanda. Está aí agradecendo as orações. Nós estivemos orando por ela, né? Teve que fazer aí uma cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. O Senhor respondeu e é bom. Deus abençoe a irmã Wanda. Sua vida é importante para a vida de cada um de nós aqui, né? Nós sabemos aí dos irmãos que cooperam, participam, né? Congregam aí outros ministérios, mas que deram as mãos aqui a todo esse projeto que vem nesses quase 4 anos se desenrolando aqui
no ensino da palavra, na cooperação, na assistência, no aconselhamento de pessoas. E graças a Deus que esses irmãos têm coberto as nossas vidas de oração, porque se não fosse as orações de vocês, nós não estaríamos de pé aqui, isso eu não tenho dúvida. É as orações da igreja, e é por isso que nós continuamos também orando, porque sabemos que há poder nas mãos do Deus que ouve a oração de seus filhos. Então, que bom que o Senhor tem ouvido aí as suas orações, as nossas orações, e nós vamos continuar até o arrebatamento da igreja, todos os dias, crescendo, meditando, refletindo, avançando, não é, com todo esse projeto. E eu sei que mais vidas, mais corações serão profundamente abençoados pelo Senhor, não é, durante todo esse tempo que nós estivermos aqui, e depois que a igreja for arrebatada e nós subirmos para os céus, não é, aqueles que ficarem aí terão aí acesso a todo esse conteúdo que a gente deixou aqui gravado, que a gente também tem que se preocupar com quem vai ficar, não é? Com quem não vai subir no arrebatamento. Então eu já estou me preocupando também, deixando aí alguns vídeos para quem for ficar aqui nessa terra, com todo o ouro, toda a prata, com todos os apartamentos, com todos os imóveis, com toda a cobertura, com tudo que você desejar, vai ficar aí e fique bem à vontade, porque o meu lugar, eu sei onde é, o lugar da igreja, a igreja sabe onde é. Nós estaremos com o Senhor para sempre nos ares, desfrutando de toda a glória extraordinária que está preparada. E eu digo isso porque eu sei que, lamentavelmente, alguns têm decidido no coração que querem ficar, não querem subir, não querem estar com o Senhor. Mas a porta da salvação ainda está aberta para os que se arrependem, para os que se achegam e para os que clamam pela misericórdia de Deus revelada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Clame, se achega a Ele, porque o céu é logo ali, e como já gritava alguém antigamente pregando, vamos para o céu, minha gente, porque o céu é um lugar de glória extraordinário, e lá o sentido do céu está, que é o Senhor. Porque nada faz sentido sem Ele, mas Ele está ali, assentado em um trono de glória, aguardando o momento de dar a gente a oportunidade de vermos Ele como Ele o é. Então, aproveite cada dia, cada instante, cada momento da sua vida para caminhar com Jesus firme aqui, porque o arrebatamento vem e a igreja estará com o Senhor, e ela vai subir para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus, para a exaltação do nome maravilhoso de Jesus. Amém? Gente, vamos voltar para o livro de Números, que nós estivemos fazendo uma rápida reflexão e introdução a semana passada, e extraímos daí, no livro de Números, no capítulo de número 1 e o capítulo 2, uma palavra de Deus, e recebemos essa palavra com muito carinho e com muito prazer na nossa vida. O Senhor falou conosco, né, sobre a importância de estarmos atentos a tudo que Ele, de alguma forma, está movendo, porque Ele tem um lugar para cada um de nós. E nós fomos despertados para isso, para entendermos que tem um lugar em Deus e de Deus para a gente. E falamos aí uma série de coisas importantes que ficaram gravadas, e eu acredito que já estão também no canal no YouTube, já abençoando aí muitas pessoas, que o canal está crescendo espantosamente, maravilhosamente. Gente está sendo edificada e vai continuar, não é? Porque tem muita gente de fora do Brasil sendo alcançada pela palavra de Deus e a boa semente
da palavra, assim como também o nosso site da nossa web rádio e da nossa web TV está 24 horas no ar. Se você não acessa, você está perdendo muito, porque há muita coisa boa de Deus sendo compartilhada ali a partir da revelação da palavra, e é 24 horas de exposição da Bíblia, não é, ali disponível para corações. Então é isso que nós queremos que você cada dia faça. Coma desta mesa, desfrute dessa mesa, se alimente desta mesa e viva tudo que o Senhor tem para a sua vida a partir desta mesa. Pronto. Observe aí, Números, nós vamos ler hoje no capítulo de número 3. Capítulo de número 3, eu quero que você observe a partir do verso 1 e alguns versículos que a gente vai ler aqui. Eu quero ser bem rápido, né? A gente já vai chegando aí quase meio-dia. Eu sei que já está na hora da sua lasanha de frango, do seu suco de cupuaçu. Então eu vou deixar você aí ter a oportunidade de degustar em paz e tranquilamente. Então eu vou só introduzir esse capítulo 3 e depois a gente continua, né, por outros domingos aí caminhando, extraindo verdades e coisas preciosas do livro de Números aí, ou esse quarto livro do Antigo Testamento. Então, espero que você esteja acompanhando, né, cada estudo sequenciado da Bíblia, seja pela série Fortalecendo o Coração, que está edificando muitas pessoas, e que bom que tem alguns vídeos que já estão sendo muitíssimo assistidos por pessoas. Que bom que o Senhor está fazendo a sua palavra chegar além das nossas lives aqui. Eu estou muito contente, feliz e agradecendo a Jesus por isso. Graças a Deus. Vamos ler aí Números capítulo 3, diz assim: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Olha que expressão, que colocação fortíssima, que expressão forte. Olha que informação fortíssima está aí. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Verso 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Eu já falei sobre a morte de Nadab e Abiú aqui com vocês, inclusive, se não me falha a memória, citando o livro de Levítico. Então a gente vai passar um pouquinho isso aqui, vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os seus utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva, mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor.
E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações. E aí eu paro. Verso 20. E os filhos de Merari pelas suas gerações. E aí eu paro. De Gerson é a geração tal, e aqui eu paro. Observe ainda no capítulo 3, para a gente fechar esse ponto aqui, ou essa leitura, no capítulo de número 3, verso 44 em diante. Espero que você esteja acompanhando. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem aos números dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme é o ciclo do santuário, os tomarás. A 20 geras o ciclo, e para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pronto. Pare aí e atente bem para o que eu vou dizer, porque serei muito breve, muito objetivo. Mas já está fazendo a gente rir ainda. Perguntando de que vem de suco. Né? É suco de cupuaçu, né, Evangelho? Então, eu quero ser bem breve nessa manhã. Gente, eu sei que o Senhor está conosco. E a minha alegria é que eu sinto a presença de Jesus todo dia, bem, sabe, bem presente aqui quando a gente decide adorá-lo com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser. Ele é a nossa alegria. É muito bom, sabe, viver Jesus, respirar Jesus e andar com o Espírito Santo na vida. Muito bom. Bom, você sabe, eu falei a semana passada aqui sobre a seleção que o Senhor mandou fazer e um grupo de homens que o Senhor mandou separar para compor o seu exército. E eu mostrei a vocês aqui que foram mais de 600 mil homens, de 20 anos para cima, envolvidos nesse chamamento, no chamado de Deus, para serem guerreiros. Mostrei que Levi não entrou nessa lista, foi deixado de lado, mas não descartado, uma vez que Deus conhecia o histórico de Levi. E eu citei para vocês aqui Gênesis 34, quando Levi e Simeão tiveram uma atitude por causa da situação vivida pela menina Diná, que foi violentada e sofreu abusos. Mostrei a vocês a própria visão de Jacó com relação a Levi e a Simeão. E mostrei também
o momento em que o povo decidiu adorar o bezerro de ouro, o que aconteceu naquele dia e como os levitas se posicionaram em nome do zelo de Moisés pelas coisas de Deus. E glorificaram o nome do Senhor naquele dia, abatendo todos aqueles que haviam adorado o bezerro e fazendo deles um exemplo e uma expressão da soberania de Deus revelada na morte daqueles que caíram e tombaram naquele dia, para que gerasse um temor no coração dos demais, e os demais pudessem entender que com o Senhor não se brinca e que Deus não divide a sua glória com ninguém. E uma vez que mostrei isso, eu disse que Deus para cada um tem um lugar e sabe o lugar de cada um. E mostrei isso com base no capítulo de número 12 do livro de Números. Aqui, cada um já está no seu lugar. E é bom dizer que aqui, o que nós chamamos de tabernáculo de Moisés, nós podemos dizer que ele está caminhando para ficar pronto. No capítulo 7, no livro de Números, a Bíblia vai dar testemunho que chega o momento do tabernáculo ficar pronto. É quando no capítulo 7 de Números, os príncipes trazem as suas ofertas para o santuário e principalmente para abençoar a vida de Arão e dos seus filhos, que ficavam e ficariam responsáveis pelo santuário. Então eles trazem essa oferta para o santuário. Só que quando eles vão trazer essa oferta para o santuário, Deus já tem colocado as coisas aqui no seu devido lugar quanto às pessoas que ele escolhera para estar na guerra e as pessoas que ele escolhera para estar no santuário. Deus olhou para a tribo de Levi. E de Levi ele decidiu gerar aí 3 grupos cujo nome surge e são citados, inclusive, em Números, no capítulo 3, com as suas gerações. Os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. Esses 3 grupos vão ficar responsáveis por tudo aquilo que envolve o santuário. Destes de Levi, Deus separou Arão e os seus filhos. E marcou a casa de Arão e da sua família para fazer dessa casa e dessa família uma expressão de honra ao seu nome. Porque Arão decide honrar. Arão conduz a sua casa em honra. E Arão faz de tudo para que a sua casa glorifique a Deus. Claro que, quando eu falo isso aqui, que Arão e a sua casa é uma expressão de honra, eu não estou me esquecendo da falha, do erro, do pecado de Arão. E você sabe o pecado que Arão cometeu. Qual foi o pecado que ele cometeu? Quando ele se deixou ouvir a voz dos levitas e das pessoas. Quando ele deixou a voz das pessoas que quiseram tirá-lo do foco e disseram para ele: olha, Arão, nós precisamos agora substituir Moisés, que é o porta-voz de Deus para a gente, devemos colocar o bezerro no lugar. E foi Arão quem organizou tudo aquilo
quando as ofertas chegaram à sua mão, levantou aquele bezerro. E esse pecado pesou. Mas o fato de pesar não excluiu a pessoa de Arão do plano de Deus, porque o próprio Arão no seu coração não tem dúvida. Ele deve ter se colocado ali como quem diz: Deus, eu falhei com o Senhor. Eu errei com o Senhor. Por que eu digo essas coisas? Porque Deus decide continuar apostando em Arão, investindo em Arão. E todo investimento, desde o momento da escolha da casa de Arão, da parte de Deus, é um investimento pesado. Você só tem uma noção desse investimento se você olhar para um livro do Êxodo, no capítulo de número 28. E aí eu vou só dar uma olhada rápida com você. Aí Êxodo, no capítulo 28, para a gente voltar ao ponto. Em Êxodo, capítulo 28, é que nós temos uma noção desse investimento. Diz a Bíblia no capítulo 28, verso 1 em diante: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Verso 2. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre ao ofício sacerdotal. Então o investimento começa por aqui, por um grupo de pessoas que Deus enche de sabedoria para compartilhar dessa sabedoria com a casa de Arão, preparando vestimentas sacerdotais para ele. Então esse investimento começa pelas vestimentas, mas não para aí. Se você observar o que diz o texto, observe aí no capítulo 28, veja o verso de número 15. Farás também o peitoral de juízo de obra de esmeralda. Aqui ele vem falando, né, de um peitoral de juízo. Então ele diz aí, observe o investimento de Deus. Começa nas vestimentas, vai para o peitoral. Então, no verso 15, farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás. Aí diz o texto: de ouro, azul, púrpura, carmesim, e de linho fino torcido o farás, quadrado e dobrado, e será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas com 4 ordens de pedra. E aí é que você começa a perceber que o investimento é alto na casa de Arão, na vida de Arão, na história sacerdotal, na história do ministério sacerdotal de Arão. Você começa a perceber aqui que fica muito mais alto, porque o Senhor diz: encherás de pedras engastadas 4 ordens de pedra. E aí ele vai dizer: a ordem de uma granada, um topázio e um rubi, esta será a primeira ordem. Verso 18, a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante, nada barato. Verso 19, e a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Verso 20, a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix, um jaspe, engastadas de ouro serão dos seus engastes. Verso 21, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12
segundo os seus nomes. Serão esculpidas como seus, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Então veja, verso 22. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. Acompanhe isso na sua Bíblia. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro. E aí, eu vou pular essa parte. Veja o verso de número 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Aí a gente pensa que para aqui, né? Nós pensamos que para aqui. No verso de número 30, diz o texto, também porás no peitoral do juízo urim e tumim, as chamadas pedras fogueadas ou pedras de fogo, que na movimentação do sacerdote acredita-se que elas iam vivendo uma alteração na sua cor. E as cores que ela assumia são cores de fogo. Por isso são conhecidas e chamadas pedras fogueadas, ou pedras de fogo, que o sacerdote carregava junto ao seu coração, ao seu peito. Então diz o texto, no verso 31, também farás o manto da estola todo de azul. Observe aí, verso 34. Uma campainha de ouro, uma romã, uma campainha de ouro e outra romã. Ele está falando aqui, né, de tudo que compõe toda essa estrutura e que está ligado à vestimenta sacerdotal. Então, por que eu estou fazendo essa leitura tão extensa e citando isso? Para você perceber que se nós fôssemos aqui caminhar por esse capítulo 28, atentando para todos os detalhes que aqui são descritos, nós chegaríamos à conclusão que o investimento de Deus foi altíssimo nesse sacerdócio. Assim como o investimento dele na minha e na sua vida não foi pequeno. E aí eu chego a dizer, pela fé, que toda a obra de Deus em nós e toda a obra de Deus por nós é uma obra de coisas preciosas. Desde as vestimentas com a qual nos vestimos, até as pedrinhas, o urim e o tumim, até as pedras engastadas. Ele fez e tem feito um investimento muito detalhado e pesado. Por isso fica claro algumas coisas que o Senhor vai dizer no livro de Números. Porque se você entende esse investimento e lê o capítulo 3 de Números, você entende o que está dito aí. Então, pastor, enumera para eu anotar. Bom, primeiro, Deus separa a casa de Arão para ele, para o santuário dele. Segundo, Deus investe na casa de Arão. Investe pesado. Porque o que Arão, como sumo sacerdote, vai carregar, inclui uma riqueza de detalhes muito grande. Primeiro, que não é uma só veste, é mais de uma. Segundo, que as pedras não se resumem a uma pedrinha aqui ou ali.
São pedras no plural. Terceiro, que além dessas pedras, tem um peitoral ali. Esse peitoral fala muito da proteção de Deus com relação a Arão. E aí eu recomendo, é uma indicação, uma sugestão, eu recomendo que você leia Números capítulo 12. A gente já leu aqui em outro momento, mas eu recomendo que você leia. Porque naquele dia que Arão e Miriam murmuraram contra Moisés, você lembra que Miriam ficou leprosa. E no momento que eu falei sobre isso com vocês, eu perguntei aqui, por que Arão não ficou leproso? E aí está uma das explicações. Deus colocou em Arão um peitoral de juízo que nenhuma sentença, nenhum mal o atingiria. Você percebe que sobre a sua casa tem algo que guarda você, que guarda os seus, mesmo quando há alguma situação ali que o Senhor permitiu, seja de enfermidade ou de outra coisa, mas há uma proteção de Deus sobre você e sobre os seus. É o peitoral que o Senhor estabeleceu aí. Esse peitoral está guardando. Esse peitoral está protegendo. Esse peitoral, ele diz muito o quanto sua casa está amparada. Então há pedras, há vestimentas, há pedras, há um peitoral. Junto a isso, existe de forma bem específica uma estola chamada de estola sacerdotal. É um pedacinho de pano que a maior parte das pessoas que lê a Bíblia acham que não tem valor nenhum, significado nenhum, quanto, ou melhor, comparando ao que Arão já carrega consigo. Por exemplo, o peitoral, as pedras preciosas, enfim, as outras coisas. Mas esse paninho tem um valor muito grande. Porque por mais que a voz de Deus ela fosse discernida, na mudança e no acender das pedras do Urim e Tumim, nada disso era feito se o sacerdote em si, nada disso aconteceria se o sacerdote em si ele não tomasse a estola sacerdotal consigo, porque ela o identificava diante de Deus como aquele que foi separado, como aquele que o Senhor estabeleceu para ser seu representante, para ser o representante do povo no santuário e para estar diante dele como quem clama e intercede pelo povo, como mediador. E aí nós pegamos a Bíblia e glorificamos a Deus, porque essa obra realizada neles, Apocalipse capítulo de número 1, se não me falha aí a cabeça, o verso 6, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nos diz que nós somos nós somos uma geração sacerdotal, nós somos gente do sacerdócio. E eu sei que o investimento pesado que Deus fez na casa de Arão, Ele tem feito na nossa vida. O investimento que Deus fez na casa de Arão é o investimento que Ele tem feito na minha e na sua vida. Nós somos alvo de um investimento pesado. De um investimento pesado. Eu sou alvo desse investimento. Você é alvo desse investimento. Nós podemos glorificar a Deus por sermos alvo desse investimento. Nós podemos louvar o nome do Senhor por Ele estar nos fazendo todos os dias alvo desse investimento. E graças a Deus, porque esse investimento que Ele fez pesado, nós não vamos
passar nesta terra sem correspondermos, não. Nós vamos corresponder a esse investimento, bendizendo o nome do Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa adoração, e sendo a expressão da fidelidade dele na terra, aonde estivermos plantados e no meio daqueles com os quais nós convivemos. Você diz amém por isso? Eu digo amém por isso. Então a gente tem aí o investimento de Deus. Se esse investimento é uma realidade, fica claro que tudo que está dito aqui no capítulo 3 nos faz observar esses dois grupos. Que desde o capítulo 1 nos são apresentados. No capítulo de número 1 é o capítulo dos guerreiros que são separados. E o capítulo dos levitas que ficam de fora. No capítulo 2 é o capítulo do posicionamento de cada um. Porque Deus está dizendo, eu tenho um lugar para cada um nesta terra. Ninguém precisa ocupar o espaço de ninguém. Há um lugar ao sol para cada um. Terceiro, o capítulo 3 aí, agora a gente chega. É o capítulo desses levitas que são separados, cada um com a sua missão e cada um com a sua função. E lembre-se que a base dos levitas está alicerçada nesses três nomes: Gerson, Coate e Merari. Os gersonitas, os meraritas e os coatitas, Coate. Eles estão representados a tudo que diz respeito à ligação dessa tribo de Levi com o sacerdócio, está alicerçado nesses três nomes. E nesse capítulo de número 3, como no capítulo 4 também, porque no capítulo 4 você já tem os deveres dos levitas, nesse capítulo 3, cada um vai entender o que é que tem da parte de Deus por fazer e para fazer. Então, se você pega esse capítulo de número 3, você sabe que você está falando de um grupo sobre o qual Deus investiu pesado. Então, eu disse que com relação a Arão, para aqueles que estão anotando, começa, voltando aqui só para recapitular, tudo começa pela separação para o sacerdócio. Porque no capítulo de número 3, esta é a preocupação do Senhor. Começar por aqui. Estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Aí diz o texto. E estes são os nomes dos filhos de Arão. Começa por aí. Então aqui vem a separação. Você pode depois ler lá Êxodo capítulo 40, do verso 1 em diante até o final do capítulo. Veja lá a separação de Arão, quando Moisés recebe toda a orientação de Deus e vai dar um banho em Arão e vai ungir Arão. É a separação. Segundo, o investimento que eu citei aí, Êxodo capítulo 28, depois leia todo o capítulo. Terceiro, aí vem a questão. A responsabilidade que Deus vai colocar sobre a casa de Arão, assim como sobre todos os outros que estão ligados aqui a esse chamamento, a esse chamado para exercerem ministério no santuário de Deus. O que me chama a atenção é que Deus aqui, eu vou dizer assim, de uma forma que quem está muito ligado com a palavra e vai conseguindo acompanhar, ou já se acostumou com esse método de estudo da palavra e está acompanhando sempre, já vai pegar na medida que eu for citando aqui algumas coisas. Então eu vou dar um salto aqui em alguns pontos para a gente voltar depois aqui. Vamos lá. No verso 7, no verso de número 6 e 7 diz assim: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote,
para que o sirvam. A gente pega aí, de Coate, de Merari, dos Gersonitas, tudo que representa a tribo de Levi, todos que representam a tribo de Levi, traga para junto de Arão e diga que há um lugar para eles. E que eles vão ficar aí para servir Arão. Verso 7. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então perceba que quando ele trata do santuário, ele está tratando aqui de um ministério sacerdotal. Verso 8. E tenham cuidado de todos, marque isso na Bíblia, essa parte é importante. Porque no verso 6 e no verso 7, ele está dizendo: eu quero que vocês tenham responsabilidade com aqueles que vocês vão servir. Vocês vão servir Arão, então tenham responsabilidade com ele. Vocês vão servir a congregação, então tenham cuidado com eles. Só que no verso 8, vem aí: e tenham cuidado de todos os seus utensílios, ou de todos os utensílios, vamos lá, perdão, e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel. Tenham cuidado, e essa parte eu quero que você marque, ou sublinhe aí na sua Bíblia. Tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Então esses aqui têm uma responsabilidade com os utensílios da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Se você observar no capítulo de número 3 e olhar com carinho aí, preste atenção bem como isso está sendo dividido. Eu prometo que já volto ao ponto para aplicar essa palavra à sua vida, mas eu preciso informar também, tá bom? Não posso só falar com você diretamente aqui. Eu preciso também que você atente para a palavra, que você aprenda e tenha esse conhecimento da palavra. Depois eu vou aplicar à sua vida o que isso tem a nos dizer. Mas olha aí para o capítulo de número 3, versículo 25. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. 26. As cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Então aqui Deus já está dizendo: olha, eu sei quem é quem, e sei quem pode atuar dentro do que eu tenho para ele nessa vida, na área que eu tenho para ele. Eu sei quem pode cuidar do tabernáculo, da tenda, da coberta, do véu. Eu sei quem pode cuidar da cortina. Eu sei quem pode cuidar do pavilhão, das cortinas, do pátio, pavilhão. Olha aí, ele diz no verso 26, e como também as suas cordas. Ele diz: eu sei quem pode cuidar das cordas do santuário. Veja que no verso 27, ele já começa a apontar um outro caminho para outros.
no verso 27 ele vai falar dos de Coate. E aí a última parte diz, estas são as gerações dos coatitas. No verso 28, ele diz assim, que tinham cuidado da guarda do santuário. No verso de número 29, ele fala aí das tendas ao lado do tabernáculo. E continua. Veja o que é que ele faz. Os coatitas, inclusive, acredita-se, é bom que você saiba, que desses coatitas vem aquele que lá nos dias de Davi, quando Davi trouxe a arca, viu a arca balançar, chamado Uzá, e foi colocar a mão dela e morreu com uma ruptura, né, que abriu ali um buraco do estômago até o peito, porque ele foi colocar a mão da arca da aliança. E algumas pessoas dizem que ele colocou as mãos, né, na arca, eu já vi tanta gente pregando, mas não era para colocar, porque Uzá em si não era levita e tal. Isso porque na mente de algumas pessoas eles pensam nos levitas a partir de Arão e da sua família, e pensam nos exercício sacerdotal a partir de Arão e da sua família. Só que você percebe no capítulo 3 que tem 3 grupos. Tem 3 grupos. Os coatitas, os meraritas, os gersonitas. Observe os coatitas, o que Deus diz acerca deles. No verso de número 31. E a guarda dos coatitas será a arca. Por isso eu estou citando Uzá, que morreu nos dias de Davi. Eu estou citando Uzá, que morreu nos dias de Davi. Estou citando Uzá, ele é alguém que se acredita que vem desses coatitas. Então ele vem desse grupo, dos coatitas. E qual era a responsabilidade dos coatitas? Com a arca, verso 31, com a mesa, com o castiçal, os altares, os utensílios do santuário, com o que ministram e o véu com todo o seu serviço. Já vou terminar para não ficar muito longo. Se você observar, no verso 36, acompanha aí, diz assim: e os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, seus varais, suas colunas, suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, o que não era um trabalho tão simples e tão fácil. Por que eu digo que não era simples? Porque você está lidando com um povo que caminha 38 anos no deserto. Então você já tem um contexto
como contexto, uma geografia que não te favorece, ou seja, um pedaço de terreno, terra, que não te favorece. Não te ajuda. Segundo, as mudanças que ocorrem e os extremos que ocorrem quanto ao tempo ali. Ou muito calor, ou muito frio. Terceiro, a movimentação da nuvem no deserto. Porque uma vez que a nuvem de Deus parava, o povo parava e congregava ali. A nuvem de Deus se movia, desmontava todo o tabernáculo e o pessoal seguia em frente. Agora você imagina que essa turminha aqui dos de Merari fica responsável por tudo isso, pela estrutura do tabernáculo. Os de Coate, a mesa, a arca. Os de Gerson, fica responsável pelo pano, pelo véu, a coberta, enfim. Então, o que isso aqui, de alguma forma, tem para falar comigo e com você nesse dia? Logo de início para a gente aqui. Uma das coisas eu já falei, que Deus sabe o lugar de cada um. Agora, Deus não só sabe o lugar de cada um, mas Ele sabe quem suporta cada coisa. Porque para cada uma há um nível de responsabilidade, para cada uma dessas coisas. Não há só um nível de responsabilidade, mas um peso que exige um esforço físico, emocional e espiritual. Então quem está envolvido aqui, de repente está trabalhando com a arca, se fosse olhar para os do véu e da coberta, podia dizer assim: ei, aí não. Aí não. Aí não. Deixa eu ir para aí. Me deixa ficar nesse lugar. Vamos fazer uma troca aqui. Que às vezes as pessoas olham e veem, né, algo ali nas mãos e sob o cuidado de alguém tão bonitinho, tão tranquilozinho, parece que tudo é tão suave para aquele alguém, e não sabe porque uma coisa é você ver de longe e olhar as cortinas, as cobertas, você diz, é linda, né? Isso deve ser maravilhoso trabalhar com aquela parte lá. Eu é que sofro. Por quê? Porque eu estou trabalhando com essa parte de cá. Ah, meu Deus. E o que é que você está trabalhando? Não, meu negócio é com a arca, com a mesa, com os altares, com o castiçal, essa coisa toda. Eu preferia estar no lugar dos panos e da coberta. Isso aí é o olhar de alguns. O outro, rapaz, a minha vida é trabalhar com essas tábuas aqui. Serviço pesado esse aqui, rapaz. Eu queria estar ali no lugar das cobertas ou no lugar de quem trabalha com a arca, porque a arca tem seu peso, tem, mas não se compara ao que a gente está carregando aqui, não. Tem gente que já está entendendo onde o Espírito Santo quer chegar com a gente hoje, né? Eu acredito que tem gente que já está pegando aí. Porque essa forma de enxergar as coisas elas têm muito a ver com essa contaminação que a gente sofre diariamente por parte das pessoas com as quais a gente lida todo dia. E elas têm esse poder de influência às vezes sobre a gente, de nos fazer entender que o serviço, o trabalho, tudo que tem a ver com a área do outro é muito mais tranquilo, mais suave e mais simples. A gente mede pelo valor que as pessoas ganham.
considera muito suave. A gente mede pela vida que as pessoas têm. Só que a gente não respirou um dia na área delas. Então esse capítulo 3 de Números, ele já começa a nos falar sobre isso. Perceba como a Bíblia é atual e como ela é pura e verdadeira no seu ensino. Porque isso aqui é algo de tantos e tantos anos atrás. Tantos anos atrás. Mas me diga se a história ela não é uma realidade e se repete. E se a Bíblia não está dentro dessa história. Imagine os de Merari ou os de Coate olhando para Gerson e dizendo assim: trabalhar só com o véu, com a coberta é bom demais. Só que não respirou um dia daquele ambiente, daquela área. E deixe-me abrir um parênteses aqui, que eu sei que aparentemente não casa muito bem com a palavra, mas eu vou só fazer como colocação, porque às vezes algumas pessoas olham até para a relação de família de outros, para o casamento de outros. E elas acabam às vezes tendo uma ideia de que a relação e o casamento de outros é um milhão de bênçãos. Porque elas veem essa relação dos outros, a esposa dela, a esposa dele e o esposo dela ali, aquilo é um véu, aquilo é uma coberta. O esposo da amada ali é uma coberta, é um véu, tá aí, é uma cortina. É da parte de Gerson, é uma cortina, cortina do pátio, isso aí é uma cortina. Com isso ela está dizendo, é maravilhoso lidar, é fácil de conviver, é fácil de estar perto, de estar junto. Vai se colocando aí inúmeras coisas. Agora, isso é o olhar de quem não respirou um dia ali por perto. Porque se você voltar no livro do Êxodo, no capítulo de número 26, leia depois, a partir do verso 1, você vai ver que dá trabalho fazer essas coisas aqui. Estarem onde estão e como estão, isso custa, não é assim. Estalou os dedos e que cortina maravilhosa. Não, isso é trabalho. Isso é com relação à porta em que você trabalha, tudo. Tem gente que olha e pensa que você vive essa vida assim, só de véu e de cortina. E elas não sabem. Como diz alguém, não vou nem usar essa linguagem, que alguém diz aí, dá-me isso um terço, né? A pessoa não conhece, não sabe as noites, não sabe os dias, não sabe os minutos e as horas, e às vezes em nome da sua relação com o que ela está vivendo e fazendo, ela diz, aquilo é que é vida, e a gente tem esse olhar mesmo. Quantas vezes eu não me peguei, você já se pegou, dizendo isso aqui é vida, né? Não conhecendo os bastidores, não conhecendo as noites, não conhecendo os dias. Quem está na tábua, cuidando das tábuas, às vezes está olhando para quem está na arca e diz, isso aqui é vida. Quantas vezes eu já não vi alguém que vê a relação do sacerdote com a arca e diz assim, isso aqui é bom, ser pastor é muito bom, ser obreiro é muito bom, viver essa experiência de respirar ministério 24 horas por dia é maravilhoso, alguém diz.
Só que não passou uma noite ainda, um dia ainda, que se passasse, eu digo sempre que alguns se passassem nunca deixariam de ofertar e de contribuir, nunca. Se passassem um dia, nunca deixariam de fazer uma oração, no mínimo por dia, em favor de quem anuncia a palavra. Mas não sabe das noites, dos dias, não sabe dos ataques das trevas, das investidas de Satanás, dos planos de gente com o coração maligno e perverso 24 horas por dia, querendo tirar você de cena, porque tem ciúme, inveja, raiva, ódio do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é ter a vida caçada. Não sabe o que é ter 24 horas por dia, olhares onde vai, gente inclusive às vezes plantada só para tentar pegar você em alguma falta e expor a sua vida para simplesmente travar o favor e o carinho de gente que te ajuda financeiramente, porque sabe muito bem que se essas pessoas deixarem de te ajudar, destroem você, destroem sua família. O que elas querem é dar gargalhadas de verem você no buraco, no fundo do poço. Alguém que está nas tábuas diz, deve ser muito bom estar perto da arca. Não sabe as exigências de Deus. O que é andar com um Deus que diz, você só vai fazer o que eu quero. E aí ela tem seus sonhos e diz, Deus, e meus sonhos? E Deus diz, estou nem aí para eles, me dê aqui, rasga na cara delas e diz, você vai viver o que eu quero. Quem está na tábua às vezes pode olhar e dizer, olha, dá licença porque eu tenho minhas coisas para viver e eu posso parar e vou viver outras coisas, eu posso simplesmente me enveredar aqui por outros caminhos e vou fazer a minha vida e o Senhor fica para lá. Quem é da arca não pode fazer isso não. Ele pode muitas vezes se multiplicar, fazendo outras atividades, no afã muitas vezes de cuidar dos seus, e somar uma coisa a outra para tentar dar uma respirada e caminhar em paz, mas ele não se move, sem que Deus dê ordem, não fica onde Deus não quer, e quando pensa que vai ficar, Deus atiça o coração de alguém ali e deixa às vezes até Satanás entrar no coração de alguém para se levantar contra você, para dificultar o seu caminho, para atrapalhar. A pessoa não sabe nem por que ele vendeu, nem sabe por que ele caluniou, nem sabe por que ele apedrejou, mas Deus permitiu aquele vento todinho ali, só para tirar você daquele lugar, para dizer a você, eu lhe planto onde eu quero, lhe coloco onde eu quero, lhe movo onde eu quero, e você não tem o que dizer. Isso é gente da arca. Se isso é uma coisa só que você diz, é algo maravilhoso, então eu digo a algumas pessoas, se candidate, porque alguns pensam que isso tem a ver com estar no cartaz, não é tão bonito, olha onde ele está. Tem a ver com estar em avião, às vezes viajando, e não sabe que custou, foi muito para entrar ali dentro. Às vezes pensa que é hotéis, né? Como eu já tive a oportunidade de ficar em outros, e você olha, mas esquece que antes daqueles hotéis lindos, houve umas pousadas onde a gente tinha que ficar a madrugada toda deitado, com os olhos abertos, com medo, não é? Muitas vezes do morcego, das aranhas, porque alguém tirou você de casa para ir pregar, mas pensou que você é uma lata de lixo. E jogou você em qualquer lugar para dormir, tirou você da sua cama, do seu lado, da sua mesa, do seu café da manhã gostoso e levou para viver um inferno em outro lugar. Gente de dizer, como já disseram, quantas vezes não aconteceu comigo? Olha, meu irmão, um abraço, Deus abençoe por ter vindo, o Senhor te abençoe, te acompanhe, vai na paz de Jesus. O tesoureiro da igreja vai falar com você, e faz 10 anos que o tesoureiro da igreja não acerta o número.
passagem em outros estados para voltar. Se você não tivesse ali como, sabe, driblar aquela situação e sair daquela situação. Acho que muita gente pensa que tem a ver com uma vida. Isso é preço, gente. Mas cada um tem o seu. Imagine que quem está na arca, olhando para quem está no véu e dizendo, isso é vida. Isso é que é vida. Ou olhando para quem está na tábua. Então aqui eu quero dizer a princípio que Deus sabe quem suporta cada coisa e Ele não erra o lugar que te coloca. Aceite a direção e onde Ele te planta. Porque aonde você chora, talvez na visão de alguém seja o lugar que você está sorrindo. Aonde você muitas vezes diz, ah, meu Deus, que sofrimento. Talvez seja na visão de alguém o lugar onde você está dando boas gargalhadas. Tá? Aqui Deus sabe o lugar onde coloca a minha vida, a sua vida, e é aqui que eu quero que você entenda. Que Ele não nos dá um peso além da medida que a gente pode suportar. Porque esse texto nos ensina sobre Deus saber quem pode carregar. O que está carregando, lidar com o que está lidando, fazer o que está fazendo, viver o que está vivendo e realizar o que está realizando. Mas também nos fala, em segundo lugar, sobre esse entendimento que Deus tem do limite de cada um de nós e de saber o quanto a gente aguenta. E só nos dá a medida que a gente aguenta, porque aqui Ele não vai ultrapassar os limites. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que Deus é fiel e não nos dá um jugo além do que a gente pode carregar. Agora, para a gente voltar ao ponto. O terceiro ponto que eu destaco antes de voltar ao ponto principal, o terceiro ponto que eu destaco é o fato de que Deus Ele sabe como fazer cada pessoa se sentir importante e útil naquilo que Ele estabeleceu para que elas vivessem e fizessem. Por quê? Porque Ele primeiro, como eu citei a semana passada, Ele conhece o nome de cada um, a idade de cada um, inclusive, se você percebeu. Se você atentou bem, melhor dizendo, para o capítulo 3, ele diz aí, Nadab, Abiú, Eleazar, e também ele diz, estes são os filhos de Arão. É claro que é Moisés que registra, mas Deus está dizendo a Moisés também, eu conheço todo mundo, Moisés. Então ele sabe o nome, a Bíblia diz também que ele sabia a idade, eu citei isso a semana passada. Ele sabia a idade de cada um, mas não sabia a sua idade. Essa é a parte que eu não citei a semana passada e eu falo hoje. Ele conhecia o dom de cada um. Ele sabia as habilidades de cada um. E nisso aqui, gente, isso faz uma diferença muito grande para a gente. Porque quando alguém olha e diz, ei,
Que é isso? Deus disse que meu lugar é cuidando das tábuas. E o desse outro é logo junto da arca. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado. Deus sabe os dons e as habilidades de cada um. E sabe de uma coisa que eu acho maravilhoso é dizer isso, é que Ele nos faz entender o quanto somos instrumentos e o quanto você é útil para aquilo. E sabe realizar uma obra em você ao ponto de fazer com que gente valorize o que você faz. Porque tem quem não vai valorizar, claro que tem. Tem gente que vai ouvir, ver e nada fará. Desvalorizando você, desvalorizando o que você faz com esforço. No livro de Provérbios, capítulo 20, verso 14, diz que tem um grupo, que é os que dizem nada vale, nada vale. Eles desprezam suas lágrimas, tudo que você faz e realiza com empenho, com dedicação. Rapaz, o cara está carregando aquelas tábuas para lá e para cá, 38 anos no deserto e esse cara está aí carregando. Aí você tem gente que vai te valorizar, claro que tem. Mas tem outras pessoas que vão dar valor. Tem gente que vai dar valor. Eu gosto do livro de 2 Reis, capítulo 4, que eu vejo uma mulher ali que vive uma coisa muito comum na vida de todos nós. Ela tem uma dívida para pagar. Tem uma dívida. Na verdade, aquele capítulo 4 de Reis é o capítulo de gente como a gente. E que vive as coisas que a gente vive. Lida com faltas, com dificuldades, com limitação. De coisas, enfim. Vive os problemas que você, nós vivemos no nosso dia a dia, que a gente vai vencendo todo dia pela fé. Mas o 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7, a mulher tem uma dívida. O marido morreu, deixou a dívida e agora tem os credores querendo levar os filhos dela embora. E essa mulher o que é que faz? Vai até Eliseu, fala do assunto e diz a Eliseu que o marido dela temeu o Senhor. Eliseu conhecia o marido e conhecia ela. Perguntou para ela o que ela tinha em casa e ela disse, bom, do que ficou? Uma pequena botija de azeite. Imagine que reserva é essa para suprir uma necessidade tão grande, de saúde ou do que seja. Era uma reserva de nada, coisa pequenininha demais, pouca demais, limitada demais. Então Eliseu olhou para ela e disse, olha, faz o seguinte, vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e ele diz assim, e não poucas. Não poucas. E ela foi, pegou as vasilhas, colocou dentro da casa, ele disse para ela, fecha a porta, coloque seus filhos dentro, fecha a porta. E o milagre vai acontecer ali, o Senhor supriu. No caso da dívida daquela mulher, a altura da dívida dela. Deus não errou na medida. A Bíblia diz que o azeite parou. E parou porque o limite das vasilhas era o limite do que aquela mulher necessitava. E não era pouco, porque Eliseu não estava lá quando aconteceu dentro da casa. Mas quando ela volta, ela é dessas que valoriza. E volta para agradecer ao profeta. Agradecer a Eliseu. É um sentimento muito complicado de haver no coração dos crentes. Geralmente não é todos, mas boa parte é ingrato por natureza. Pastor, eu sei do que eu estou falando. As nossas rebeldias e rebeliões com relação à vontade de Deus dizem muito quanto a gente é ingrato, fora outras coisas.
A gente precisa permitir o Espírito Santo trabalhar a gratidão na gente, porque se a gente permite o Espírito Santo trabalhar a gratidão na gente, a gente não dorme sem dizer: Deus, muito obrigado, Senhor, por aquela vida que me abençoou, e ora por ela. E intercede, diz: meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar? Posso fazer alguma coisa? Eu posso semear? Posso plantar? Posso emprestar os meus ouvidos? Posso dar um abraço? Posso fazer alguma coisa? É muito importante isso. Essa mulher volta. A medida de Deus foi tão grande na vida dela que Eliseu disse para ela: vai, paga a tua vida, paga a tua dívida, e vive do resto. Será que o que sobrou foi pouco? Claro que não. Eliseu disse: dá para viver o resto da vida. É só multiplicar a partir daí. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que trabalha nesses corações que sabem ser agradecidos. Agora, terceiro, nós vamos encerrar. Terceiro lugar, nós vamos encerrar, parar aqui hoje, né? Nós vamos continuar domingo que vem. Mas em terceiro lugar, e é muito importante isso, muito importante isso, muito importante. Observe aí. E a gente está falando que Deus conhece e sabe quanto a gente aguenta do peso. Ele sabe fazer valorizar as habilidades de cada um, como cada um entender a habilidade e os dons que tem. E que bom, irmã Gerana, eu vi ela comentando aí, né, do culto ontem, que participou aí. Que bênção, irmã Gerana. Deus abençoe grandemente aí esse bairro abençoado. Deus tem muita coisa para fazer ainda aí. Agora, em terceiro lugar, esse Deus que diz a Moisés: Moisés, eu quero um para lá, outro para cá, um aqui, outro ali. Ele vai apontando o destino, o caminho, a caminhada, a jornada de cada um, e onde ele quer cada um plantado. É bom que se diga que esse Deus está olhando para essas pessoas. Está sabendo onde cada um vai chegar com aquilo que ele está determinando para que seja feito. Ele olha para os de Gerson, os de Coatos, de Merari, ele sabe. Ele disse: eu sei que espalhando isso aqui, onde cada um vai terminar e o que cada um vai fazer para mim. O texto deixa claro que o nome do Senhor passa a ser glorificado. Vai passar a ser glorificado, cada um cumprindo a sua missão. Vou repetir, que é muito importante essa parte. Cada um aqui vai fazer o que foi chamado para fazer, vai ficar onde foi chamado aqui para ficar. Dentro dessa área aqui, olha, segura a corda aí, o outro com véu, o outro com arca, cada um no seu lugar. Aí Deus olha e diz assim: Moisés, eu sei onde cada um vai terminar. Como o meu nome vai ser glorificado na vida deles. Por que, Deus, o Senhor sabe disso? Gente, esse ponto é muito importante e é para a gente dar glória a Deus todo dia. Porque apesar disso aqui ser falado à família de Arão, nós também estamos ligados a um, que é o Filho unigênito de Deus. Qual manifestou a sua glória, cheio de graça e de verdade, e habitou no meio dos homens. Por que eu estou falando isso? Que como nós estamos ligados a Jesus, estes aqui estão ligados ao Senhor. Quem, pastor? Observe aí, tá? No capítulo de número 3, e essa é a parte principal de tudo que eu
eu falei aqui para a gente encerrar mesmo. Verso 40, e disse o Senhor a Moisés, conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número dos seus nomes. Você percebe o Senhor falando a Moisés e dando a Moisés uma ordem. Qual era a ordem de Deus aí? Nós lemos, conta todo o primogênito, homem dos filhos de Israel. Ó, Deus está espalhando gente para trabalhar com o santuário. Deus está de olho no santuário e está de olho em gente. Estando de olho em gente, a gente que Deus está de olho é a gente que está ligada ao santuário, preste atenção. No meio disso, Deus vai e diz, Moisés, oi Deus, diga-me o Senhor, conta os primogênitos. Moisés olhando, dá para parar. Deus, eu vou contar os primogênitos. Ele diz, conta os primogênitos. Só que antes disso, ele cita, no verso 39, todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil. E aí para. Ele vem e diz, conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Aí ele diz no verso 41, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. Agora você entende. Por que que Deus mandou contar os primogênitos? Por que, pastor Jansen? Bom, eu já, em outro momento, preguei para vocês aqui, com base no livro do Êxodo, e eu falei sobre esses primogênitos. O Senhor diz a Moisés, depois da morte dos primogênitos do Egito, que todo primogênito dos filhos de Israel era dele, pertencia a ele. Todo primogênito pertencia a ele. Só que aqui Deus está começando a deixar claro para Moisés que ele começa a fazer uma substituição. Porque Deus sabe do coração de cada um. Sabe dos medos, das preocupações, das crises, de uma série de coisas. Ele sabe de cada um. Ele sabe de cada um. E por saber de cada um, tem uma coisa que me chama a atenção. Deus olha e diz, eu vou deixar de mexer ali, onde dói no pai, na mãe e na família. Porque dessa família tem um grupo de pessoas que eu sei que quando alguém anuncia isso, o primogênito é de Deus, eles começam a sentir porque queriam ter sobre o primogênito direito, influência, autoridade e tudo mais. E tudo isso, como figura paterna e materna, eles têm. Claro que até uma certa idade isso é exercido de uma forma. Depois, né, da maturidade, isso lida-se de outra forma. Mas, nesse texto, esses tais que são chamados de primogênitos, e que no livro do Êxodo, a Bíblia faz questão de dizer assim, no livro do Êxodo, quando eles são citados, no capítulo 13, verso 2, é dito assim, santifica-me todo o primogênito, o que abrir
toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, é meu. É do meu santuário, é da minha obra, é meu. É do meu coração, é da minha intimidade, é chegado meu, o primogênito é meu. Só que quando chega nesse momento aqui do livro de Números, Deus dá uma olhada e diz: Moisés, eu estou mudando alguma coisa. O que é? Ele diz: olha, você contou os levitas? Contei, pronto. Eles estão divididos em 3 grupos: Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Certo? Pois bem, a partir de agora, os meus primogênitos são os levitas. Porque de cada família, quando eu digo que o primogênito é meu, eu estou dizendo a eles que o dízimo é meu. Agora, já que eles ficam sentindo muito, eu vou pegar da tribo de Levi o número que você contou, e esses vão ser meus. E a partir de agora eu tomo os de Levi, está aí no capítulo 3 de Números, e os coloco no lugar dos meus primogênitos. Olha que coisa, né? Como Deus olha para a fidelidade do coração e como Deus decide honrar algumas pessoas com quem Ele tem negócio. Porque ser o primogênito de Deus era ser o primogênito que nascia, crescia e ouvia e ficava consciente disso, que era de Deus. Era um privilégio muito grande. Gente dizia: eu estou sentindo porque meu primogênito. E Deus olhando, dizendo: não, quem deu vida a ele aí dentro foi eu. Quem tem direito sobre ele sou eu. Então ele diz: conta todo primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Verso 41, agora você pega. E para mim tomarás os levitas, porque eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Verso 42, e contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.263. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Vou repetir. Verso 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Por quê? Porque a posição que era deles, eu estou dando aos levitas. E estou colocando os levitas como instrumentos que se sacrificam pelas famílias. E estou colocando eles em uma posição elevada, porque onde eles andarem, eles podem deixar claro para todo mundo: eu sei de quem eu sou. Aqui, deixe-me aplicar essa palavra à sua vida e nós vamos terminar nesse exato momento que eu passei muito do tempo que eu queria estar aqui. Preste atenção, porque é uma palavra profética e séria. Quanta gente tinha melhor do que eu e você para estar? Quanta gente mais habilitada? Quanta gente mais capacitada para ser crente, para ser dele, para estar nele, para andar com ele?
para viver o cuidado dele, a proteção dele, os mistérios dele, as coisas grandes e preciosas que ele tem para revelar. Quanta gente melhor do que eu e você tinha. Nós não entendemos o porquê ele nos quis. Nós devemos agradecer porque ele nos quis. Porque ele te tirou da posição de alguém que diz: eu só vivo com essas tábuas aqui trabalhando. Ou de alguém que diz: a minha vida é essa coisa de estar com a arca, de estar com castiçal, com mesa, com altar. Essa coisa da gente de dizer: a minha vida é essa, é cortina, é pano, é isso. Meu Deus, não saio disso. E ele olhando, dizendo: ei, tudo que você está fazendo está dando um grito para o céu ouvir, dizendo que você está apto para ser chamado de gente que é de Deus na terra. O designativo homem de Deus, alguém já citou uma vez, diz, aparece na Bíblia 7 vezes. No máximo 8, 7 vezes. Você lê assim: e o homem de Deus, e o homem de Deus, e o homem de Deus. Não aparece na quantidade dos versículos da Bíblia toda. Os 31.173 versículos que a Bíblia tem, não aparece. 7 vezes. Porque não é para todo mundo. E não é qualquer um. Agora você imagina o que é que Deus está dizendo. Contou os primogênitos? Pois bem. Diga que entre as famílias eu separei Levi. Para que de Levi eu diga: do maior ao menor são meus primogênitos. Deus, o que é isso? Ele diz: é eu que estou levantando de gente das tábuas a gente dos panos, e de gente dos panos a gente da arca. Eu estou erguendo a vida deles e colocando eles em um lugar de honra. Que era um lugar ocupado por quem nascia primeiro. Diga aí: até aqui não nasceu primeiro, que ele é meu primogênito na terra. Por que eu disse que isso tem a ver com a gente? Porque nós estamos ligados ao Filho de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que ele nos fez co-herdeiros dele. Você está numa posição privilegiada e honrada. Todo o trabalho que você faz que te cansa, nunca te faltará o renovo de Deus na sua vida. Porque você é primogênito dele. Todo o trabalho ministerial que você faz, nunca te faltará refrigério. Porque você é primogênito dele. Tudo que você está realizando aqui e ali, tem realizado ao longo da sua vida. E te desgasta e te cansa. Eu sei que isso é pesado. Mas nunca te faltará força. Porque você é o primogênito dele. Onde você anda, onde você vai, de onde você vai, de onde você sai, onde você entra, as pessoas, elas podem perceber que tem algo diferente de Deus. Tem uma paz diferente, tem uma graça diferente. Há um espírito diferente sobre a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E ele te faz entender: quem está caminhando aí não é qualquer um. É dos primogênitos. Deus disse: é meu. E porque é meu, tem uma coisa. O que é? Tem um investimento. Tem um investimento. E esse investimento é pesado. Domingo a gente continua. Pai, nós temos meditado um pouquinho na Tua palavra.
E eu te agradeço porque ela é luz para o nosso entendimento e luz para o nosso caminho. Continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas que sempre têm estado conosco e não têm aberto mão de crescer no conhecimento e entendimento da tua palavra. Cuida de cada um de nós, porque nós somos os teus primogênitos. Guarda as nossas vidas, porque nós somos teus. Tu tens direito sobre os nossos sonhos e a nossa vida, mas cumpre em nós toda a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que só tens o melhor para a gente, em Cristo Jesus. Abençoe-nos poderosamente e grandemente, e nos guarde, nos dando uma tarde abençoada e uma semana abençoada. Prepara o nosso coração para o culto de hoje à noite e nos abençoa nesse culto hoje à noite. Fortalece os nossos ossos, o nosso coração e nos faz viver e desfrutar, Senhor, de todas as bênçãos que Tu tens preparado para o nosso coração no culto de hoje. Faz o céu abrir, Senhor. Faz o Teu nome ser engrandecido e glorificado. E nos faz desfrutar e viver coisas muito tremendas, Pai, durante todo esse dia. Guarda-nos debaixo da Tua proteção, nos dá uma tarde de descanso, um bom almoço, aqueles que ainda não almoçaram, e faz com que o Teu nome em tudo sempre seja exaltado através dos Teus filhos, por meio da manifestação da gratidão do coração, porque quem é agradecido de verdade não para de ser bênção. Por isso, honra os Teus filhos, glorifica o Teu nome na vida dos Teus filhos, trabalha pelos Teus filhos, abençoa os Teus filhos hoje e agora e em todo o tempo. É o que nós pedimos, já te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e ao seu entendimento, e que você continue crescendo sabendo que o seu lugar está reservado em Deus, e que a seu tempo, o que é carga hoje, Ele vai fazer transformar-se em algo além de cargo. Ele vai te elevar à posição de filho primeiro, de primogênito dele. Ele já te identificou e sabe muito bem o que você está suportando. Deus vai ser honrado na sua existência, na sua vida. Que Deus te abençoe. Uma ótima tarde. Hoje, 18 horas, se o Senhor nos permitir, em ponto, estaremos ao vivo aqui, adorando a Jesus. E eu tenho certeza, Deus tem uma palavra muito especial para a nossa vida e para o nosso coração. Se você quiser participar e desejar, sinta-se acolhido, abraçado. E, se você pode, sinta-se convidado a estender as suas mãos e ser uma bênção para tudo aquilo que a gente está realizando em Deus, contribuindo, cooperando e semeando. Deus abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus.